Olá, como vai você? Tudo bem? Olha, J17 Talks no ar, mais um episódio. Hoje nós temos um convidado muito especial aqui conosco, Zé Manuel. Um amigo também, né? Hoje nós trouxemos uma pessoa com experiência e participação relevantes no cenário político e de empreendedorismo do nosso Paraná. Em especial para algumas classes. Com toda certeza. Quem é ele? Ele é o Paulo Nuniak. É importante que você conheça essa pessoa e certamente, se você não conhecer, vai passar a segui-lo a partir de agora. É verdade. Paulo, honra ter você aqui conosco. Agora, eu quero que você primeiro fale dos chapéus que você usa. São vários, né? Bom, primeiro agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui falando com esse time de ouvintes e de pessoas que acompanham vocês no podcast. E é um grande prazer poder conversar sobre aquilo que eu conheço ou mesmo aquilo que eu não conheço. Eu sou um curioso, então eu gosto de falar sobre todos e muitos assuntos. Sobrinha do professor José Maria Orreda e que hoje, depois você fala quem é o professor Orreda, né? E que hoje está presidente do CORE, vice-presidente da FIEP, várias instituições associativistas que você representa. Na verdade, estou presidente do CORE, que é o Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Paraná. Ocupo um conselho também, uma cadeira no Conselho Federal dos Representantes Comerciais. Estou vice-presidente da Federação do Comércio, Serviços e Turismo. FEComércio. Participo no Conselho do SESC, o Conselho do SENAC, que são os nossos braços social e o braço de educação e de formação. Também tenho um assento no Conselho Superior da Associação Comercial do Paraná e, por estar nestas funções, muitas vezes sou convidado a compor alguns conselhos, e aí são conselhos do Estado, conselhos do município, exatamente que falam não só do desenvolvimento, mas também da sociedade. Posso fazer um parênteses? Deve. Até para a gente deixar essa conversa mais leve. Você da linha do professor Orreda lá de Irati, e você fala com muita singeleza da sua família, do seu filho, da sua esposa e um pouquinho da sua casa. Esse lado humanizado é muito importante no meio de tantas responsabilidades, né, meu amigo? E é meu vizinho, né? Sim. Na verdade, à medida que a vida te leva, né? Nós somos todos passageiros nesse mundo de tanta velocidade, mas de N dimensões. E fui executivo de multinacional durante muitos anos e casei muito jovem, 20 anos, 21 anos, né? Tenho 3 filhos, né? O mais velho já chegando perto dos 45 e já chegando Aqui você pode falar o nome, tá? A esposa, como é o nome? Graziela. Dona Grazi. O Alexandre, que é o nosso primeiro filho. Um abraço, Dona Grazi. O Vitor, que é o segundo, e a Fernanda, que é a mais jovem. Mas o Vitor, quando nasceu com uma condição especial, ele nasceu com paralisia cerebral e com uma expectativa de vida de muito curto prazo, né? Que a expectativa de vida inicial que nos foi passada era de 6 a 8 meses. Pela tipologia da deficiência, né? Paralisia cerebral, comprometimento severo. E isso fez com que nós mudássemos a nossa percepção de mundo, e a nossa ideia de família. Porque você, quando é jovem, quando casa, quando é idealista, você se planeja para seguir um determinado caminho. E a vida te faz pivotar. Quer dizer, hoje a gente usa o pivotar, mas eu diria que há 40 anos atrás, o pivotar não era algo que se fizesse... Não estava no nosso vocabulário. E isso nos obrigou a mudar de forma radical a nossa percepção de mundo, e como nós deveríamos nos comportar. Então, eu diria assim que talvez uma das conversas mais impactantes, além das conversas com meu pai, com minha mãe, com os nossos pais, os pais da Graziela também, mas o acolhimento que tivemos em função daquela situação, né? Até uma referência ao meu pai, hoje é dia de São José, meu pai tinha um dos nomes dele, era José, né? Então, lindo nome, né? Então eu concordo. É importante lembrar, mas depois eu conto uma outra história do José que está aqui, por favor. que vocês também vão gostar.
E aí, quando o Vitor nasceu, com toda a sua realidade, e nos foi dado um parâmetro de vida curta para ele, nós entramos em crise. Né? Em crise de família, crise existencial, crise de o porquê. E um dos médicos que nos atendeu, um especialista, Dr. Antoniuk, Sérgio Antoniuk, tá? Gosto de lembrar, nos chamou e disse assim: pai, mãe, não existe isso de 6 meses, 1 ano. Ele estará aqui enquanto existir amor. Uau! E há quanto tempo existe amor? Bom, ele está, esse ano, ele vai fazer 41 anos. Tá? Então, se você me perguntar se realmente cumprimos a nossa missão, eu diria que em relação a ele, plenamente. Né? E isso nos fez pivotar de fato. Buscamos uma alternativa para a Graziella, de atividade que ela pudesse não se dedicar, mas também se dedicar a uma vida profissional, e montamos um escritório de representações para ela. E esse escritório de representações que criamos para a Graziella é que deu origem à minha atividade como representante comercial. Que legal. Tá? Então, há 40 anos nós trabalhamos juntos, somos sócios, tá? E temos aí uma história. Eu te peço perdão, essa pergunta não estava no nosso script. Não sei se você já falou sobre esse tema em outras vezes, em outros podcasts, eu sei que você vai em vários, mas ela não podia... Ela passou pelo lado e eu tinha que chamar, porque eu vi no teu Instagram a história do Vitor e me tocou muito e profundamente. Muito obrigado por você contar essa história, muito obrigado por você trazer essa história, porque ela não é só inspiradora, como nos move. Parabéns a você e a Graziella. Vamos seguir o nosso podcast? Vamos seguir. Temos uma Marejou, né? Sim. O amor é capaz de mover montanhas e transformar o mundo. E isso vale para todos os ambientes. Nós trazemos aqui no J17 Talks questões e assuntos relacionados ao empreendedorismo. E sempre, em muitos episódios, mostramos o quão os empreendedores são feitos de pessoas. É verdade. Sempre existem pessoas. O equilíbrio da vida é muito importante, a religiosidade, a qualidade, uma série de elementos. Então, trazer histórias reais são muito importantes, porque você muitas vezes, no seu empreendimento, que pode estar indo de vento em popa, pode estar passando por algum perrengue dentro da sua vida pessoal. E aí a gente imagina, a minha vida pessoal está separada da vida profissional. Não! É a mesma vida. E elas têm que coexistir com harmonia e dentro de casa, com família, ainda mais importante. Muito bem, por favor, segue aqui no nosso roteiro tradicional e que estava previsto, né, sobre o Conselho Regional dos Representantes Comerciais. Eu vou trazer esse gancho junto da pergunta, porque o Paulo trouxe o elemento de que iniciar uma atividade de representação comercial para a Graziella e que é a atividade que eles desempenham até hoje. E o Paulo foi reeleito, reconduzido à cadeira de presidente do Conselho Regional de Representantes Comerciais do Paraná. E eu gostaria que o Paulo falasse um pouquinho sobre o papel dele à frente da categoria e por quantas vezes ele já esteve à frente dessa posição, Paulo. O papel, na verdade, ele é um primeiro que você ocupar funções nessas instâncias de governança é de fundamental importância para a sociedade. Quando nós falamos sobre estar presente ou ocupar a função de presidente ou de dirigente de uma associação, seja de um sindicato, seja do conselho, tá? São atividades voluntárias, tá? Faz parte do nosso pro bono, como diriam alguns. Não existe função remunerada nesta área. Então, você está lá, primeiro, porque a sociedade precisa da entidade. O que é um conselho de regulamentação e fiscalização profissional? É uma autarquia atípica fiscalizada por Ministério
Ministério Público, por Tribunal de Contas da União, por outras instâncias de fiscalização, e você tem que seguir certos ritos e certos parâmetros. Fazer gestão pública para quem é da iniciativa privada não é nada fácil, porque a nossa cabeça não funciona igual. Você, na gestão pública, você tem uma percepção de mundo, na iniciativa privada, tua percepção é completamente diferente. É verdade. E quando você vem para uma função como essa, você se vê diretamente impactado. A sociedade precisa dessas entidades de regulamentação e fiscalização. Eu não posso contratar ou ir a um médico, e falávamos há pouco da medicina, que não esteja com o seu diploma validado pelo Conselho de Medicina. Eu não devo contratar um engenheiro que não tenha o seu credenciamento e a sua validação pelo Conselho de Engenharia. Assim como um farmacêutico. CREA. É o caso do CREA, é o caso do CRM, é o caso do Conselho Regional de OAB. Medicina Veterinária, a própria OAB. Contabilidade. Quer dizer, contabilidade, são instâncias que fiscalizam e regulamentam a profissão. Então, o Conselho ele não existe em função e no propósito do representante comercial. Ele existe, e a sua necessidade, e quem precisa do Conselho e dos conselhos é a sociedade. Entendi. Então, nós não estamos lá para gerar benefícios ao representante comercial. Nós estamos lá para que o representante comercial entenda qual é o seu papel na sociedade. Muito bem. E qual é esse papel do representante comercial, né? Essa profissão que veio mudando ao longo dos tempos? Qual é esse papel? O que a sociedade deve esperar desse profissional? E como está essa representação? São quantos representantes? Que trabalho eles exercem, né? Até para você explicar para a gente. Eu sou de uma época que a gente falava muito do representante comercial e você já tinha na cabeça alguém com uma pasta, com um produto para te vender, um carro, e ele girava todo o país. Quem é essa figura na atualidade? Quantos são no Paraná e no Brasil atualmente? A velocidade, a mudança econômica, ela vem numa velocidade extrema. Eu costumo dizer que o meu escritório está aqui, hoje. Está no meu smartphone, é o meu escritório. Eu tenho as minhas facilidades, tenho os meus contatos, tenho as minhas relações, grande parte das ferramentas que eu preciso para o meu dia a dia. Somos hoje no Paraná perto de 22, 23 mil representantes comerciais. Uma atividade que vem crescendo, nos últimos 3 ou 4 anos, há uma média de 16% a 17% ao ano de novos entrantes. Então, existe uma característica específica desse crescimento. Hoje, conversava anteriormente com um grande empresário, ele disse assim, olha, nós nos vemos obrigados a trocar muitas vezes um profissional já com larga experiência, mas que nos custa muito, porque ele tem 20, 25 anos de casa, mas ele tem uma formação e ele tem um custo muito elevado para a empresa. Por questões de economicidade ou de custo, nós acabamos desligando esta pessoa e contratando 2 ou 3 profissionais que estão saindo da universidade com muita dinâmica, com muita agilidade, e isso faz com que este profissional que foi desligado com os seus 45, 50 anos, não consiga uma recolocação no mercado. E por que ele não consegue a recolocação? Porque ele procura algo fixo. Ele busca um CLT, um registro profissional. O representante comercial, ele é mais autônomo? Não, ele é 100% autônomo. 100% autônomo. E aí ele pode representar várias empresas. Isso. E aí quando ele não consegue se recolocar no mercado como um profissional CLTista com carteira assinada, ele começa a ver as oportunidades e ele percebe que o conhecimento, o background dele, o conhecimento que ele tem... Rede de contatos, a rede de contatos, né? network... Ele levanta, é isso que você falou, a minha empresa está no smartphone, né? Vai gerar para ele muito mais negócio. Então ele vem e procura a representação comercial como grande alternativa, para dar sequência à sua vida profissional. Então hoje nós temos um número de novos entrantes bastante elevado, mas uma boa parte deles já maduros, prontos para o mercado.
Muito bom, né? Uma das coisas que a gente tem falado muito aqui, né, Zé, essa questão de ser empreendedor. Eu enxerguei muito isso, né? Essa capacidade do representante comercial ter várias empresas na sua carteira, ter aí um olhar empreendedor muito importante. Quando ele entra no Core, ele tem o respaldo dessa entidade, uma carteira, né, por assim dizer, para apresentar e dizer, olha, eu tenho uma qualificação para ser representante. E esse olhar empreendedor, né? E não só isso, capacitação, apoio, orientação jurídica, existem uma série de serviços à disposição que apoiam aquele empreendedor. Agora, muito importante, tá? Há muito tempo eu já não ouço mais esse estigma, mas às vezes ele aparece, né? O cara não deu certo em nada, resolveu virar vendedor e representante comercial. Alto lá. O Brasil é Brasil, a economia é a que nós temos, principalmente no varejo e no comércio, porque o Paulo deve ter esses números melhores do que os meus. 22 mil no Paraná. Né? Não, eu estou dizendo que quase 90% dos produtos que são comercializados nas redes varejistas do Brasil, pelas grandes marcas, são comercializados e são levados ao mercado através de representantes comerciais. Por isso que o Core, o Conselho, ele tem um papel de representatividade tremenda. Não é uma profissão marginalizada, muito pelo contrário. E aí o Paulo pode explicar um pouquinho para nós do papel do Core no desenvolvimento da classe e da nossa economia. Quando falamos em economia, esse tema me encanta sobremaneira, porque se nós pensarmos que são 22 mil profissionais com grande capilaridade, estamos em todos os municípios paranaenses, com muita transversalidade, então estamos na exploração mineral, a venda de autopeças, a venda, atendimento ao varejo, como bem você lembrou, mas eu nunca atendi varejo, eu atendo indústria, e é um outro olhar, mas o agro é algo extremamente rico, onde você tem representantes comerciais fazendo fortunas. Sim, né? E não só no agro, na aviação. É verdade. Né? Quer dizer, você entra num avião e vem lá uma barrinha, ou um biscoito. Um biscoito, alguém levou isto para lá, mas não só isso. Né? Quer dizer, alguém... toda uma solução, né? Tem todo um conceito. Você falou da aviação, recente eu viajei de ônibus e justamente essa história que eu estava pensando. Numa semana eu viajei e tinha um biscoitinho que tinha um chocolatinho dentro. Na outra semana era um amendoim. Na outra semana era um chocolatinho. Alguém criou essa solução para que a indústria fizesse aquele produto ali customizado, tá? E foi lá oferecer para a empresa para dizer, olha, tem uma solução aqui para você. Customizado. Então você tem embalagens, você tem uma cadeia muito grande. Eu gosto, quando a gente fala em mercado, ano passado nós fomos responsáveis por transacionar no Paraná, presta atenção no número, o PIB do Paraná é de 750, 760 bilhões. Este é o PIB paranaense 2025. Tá? Nós transacionamos 125 bilhões. Uau! Nós respondemos por isto. Estes 22 mil profissionais movimentaram esta cifra. Isto não passou diretamente pelo bolso do representante. Ele recebeu comissão, ou ele foi comissionado por ter transacionado esses valores. Isso mostra a relevância do representante comercial na economia. Isso são números que estão lá na Receita Federal. Você vai lá pelo CNAE, né, do representante comercial, você levanta exatamente qual é a movimentação. Qual é a movimentação e quanto gerou de receita no bolso do representante. Então... quando nós falamos de Brasil, no PIB brasileiro, nós estamos falando de 1,8 trilhões de reais que nós movimentamos no Brasil. Então, entre você ter um vendedor CLTista, carteira assinada, que é custo fixo, todos os meses você paga salário,
apropria 13º, Cargos, plano INSS, de encargos, saúde. etc., veículo, telefone, etc. Tá? O representante comercial ele só é remunerado se ele vender. Ele gera o seu próprio resultado. E isso o estimula Que legal. permanentemente. Ele é comissionado, Ele né? é Só comissionado. ganha se Isso vender. estimula todos os dias. A máquina de vendas, esse povo, hein, meu amigo? Sim, e não imagine que o representante comercial, por exemplo, de alguns segmentos da indústria, até da indústria naval, da indústria da aviação, como o Paulo trouxe aqui para nós, é aquele carinha, caixeiro viajante com a maleta surrada. Mudou o perfil. São escritórios gigantescos, altamente estruturados. E vou trazer um paralelo do Conselho Regional de Representantes Comerciais com o Conselho Regional de Contabilidade, onde hoje nós já temos empresas gigantescas alçando voos a se tornarem unicórnios, que são empresas de contabilidade debaixo do guarda-chuva do Conselho. O Conselho estimula e apoia as empresas crescerem, mas também apoia aquele empreendedor autônomo isolado que trabalha sozinho. Não importa o lugar que ele esteja, ele vai ter o apoio mesmo que não tenha os recursos. Esse é o papel do Conselho, esse é o papel do associativismo. Eu conheço o Paulo há muitos anos, sempre nos corredores do associativismo. E quem trabalha com o associativismo, e nós já trouxemos vários nomes importantes aqui, tem uma vocação altruísta muito relevante. Primeiro, porque é um trabalho pro bono. Segundo, porque eu me interesso pelo sucesso da categoria da economia e se um for bem, todos vão bem. Então é muito importante entender que grande parte dos produtos que chegam na sua mesa, dos serviços que você utiliza, grande parte foram transacionados no Brasil por um ou vários representantes comerciais. E o Conselho está aí apoiando, fomentando e mantendo essa categoria em equivalência com as demais. Histórias incríveis que o Paulo tem para contar para nós, professor. Certeza. Eu, conversando esses tempos com o Paulo, a gente chegou até a namorar, pensar e escrever um livro aí sobre de caixeiro a viajante ao novo formato do representante comercial. É muito importante, porque tá incubado as novas gerações ainda não compreendem muito bem o papel do representante comercial, porque as novas gerações gourmetizaram vários termos, em especial nos mercados mais tecnológicos, do SDR, do BDR, do Hunter, do Farmer. Tudo isso no mundo da representação. Verdade. E não é só deixar de contratar o cara CLT e contratar, mediante um contrato regido por um CNPJ de representante comercial. Tem um arcabouço muito sustentável e sólido em torno de tudo isso, e vale trazer uma releitura, claro, adequando ao momento atual, para a nova geração, de quão o representante comercial é um recurso altamente indispensável dentro da sua organização e você não sabe que ele existe. E muitas vezes continua utilizando e replicando, e eu vejo isso diariamente, conceitos do mercado norte-americano. Ok, funcionam, tá bom? Mas lá eles não têm representante comercial. Eles não sabem como funciona isso. E a gente adora consumir enlatados americanos e a gente vai seguindo o modelinho. Vamos tropicalizar, pessoal, porque o resultado está aí. O crescimento da economia, a representatividade no PIB do Paraná e do Brasil, não é à toa. Muito bem. Ô Paulo, sabe que uma coisa que eu gostei de te ouvir falar recentemente numa das nossas conversas foi, já chegamos aí na questão da inteligência artificial, mas esse lado romântico até mesmo do representante comercial, e a gente falava lá do caixeiro viajante na história do Paraná. Fala um pouquinho para nós, eu gostei daquela sua fala. Na verdade, falávamos sobre esse protagonismo da representação comercial no desenvolvimento do Estado. Algumas entidades se apropriaram, e a gente tem discutido muito a questão da nova onda do mate, o resgate da história da erva mate, porque a erva mate realmente ela começou pelo Paraná e depois ela tomou caminhos com os tropeiros e foi para Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Os argentinos se apropriaram como se fosse algo deles, e é algo daqui.
E quando a Associação Comercial do Paraná fala, e fala muito bem, do Barão, né, eu costumo dizer o seguinte: o Barão, com seus 18, 19 anos, e a família já produzia, tinha suas serrarias e tinha a produção da erva mate, o Barão foi alçado à condição de representante comercial por seus irmãos. Ele foi posto no navio e foi mandado, tá, para Uruguai e Argentina para oferecer os produtos da família, da serraria e do extrativismo da família naquelas paragens. Então o Barão foi um representante comercial no século XIX. Barão, e eu estou falando do Barão, que depois fundou a Associação Comercial, a Junta Comercial do Paraná, o Clube Curitibano e de tantas histórias. E essa história ela vem permeando o desenvolvimento paranaense. E quando nós chegamos ali na década de 50, década de 60, nós tivemos o Guerra Rego, que era um grande representante comercial, mas pensa num Hamburgo, uma cidade com 200 e tantos mil habitantes, como era Curitiba, e ele era uma pessoa de bom trato, de boa relação. Ele foi indicado a prefeito de Curitiba e ele assumiu a prefeitura e foi prefeito de Curitiba por alguns anos. Guerra Rego, Carlos Alberto Pereira de Oliveira, Trombini, Sinibaldo, Mirtilio Trombini foram representantes comerciais. Darcy Piana, hoje vice-governador, representante comercial. Tá? Então nós temos uma história da representação comercial ligada diretamente a esses movimentos, que são cidadãos que se tornaram referência, outros construíram os seus impérios, os seus patrimônios, tá, a partir da venda, a partir da negociação, a partir da representação comercial. Então isso nos enche de orgulho. Quando nós começamos a avaliar e analisar e a contar essas histórias, assim, puxa, eu estou aqui também porque eles nos mostraram esse potencial, que é um potencial incomensurável. Isso é algo que nós poderíamos passar horas falando verdade. sobre a história da representação comercial no estado como o Paraná. Vamos agora, então, sair do passado e vir para o presente. Quando você me contou lá, a gente estava tomando um café, eu falei, olha, não tinha imaginado. E quantos representantes comerciais importantes fizeram a diferença. Agora, a gente vive um momento de mudança e de transformação. Como é que as novas tecnologias, o mundo digital e agora mesmo a inteligência artificial estão facilitando, impactando o trabalho dos representantes? Nascimento, eu costumo dizer que, veja, durante muitos anos atendi o mercado da madeira. Então, o mercado produtor da madeira, portas, móveis. E chegou um momento que eu comecei a analisar e o meu maior custo passou a ser o custo estrada. Quantas horas, quanto tempo? As horas. Horas, é verdade. Não deixei de me preocupar com o custo combustível, manutenção do automóvel, o tempo perdido nas estradas. O meu tempo, ele é muito precioso. Se eu levar para ir à União da Vitória 4 horas, 3 horas e meia para ir, 3 horas e meia, 4 horas para retornar, dependendo do meu propósito, 2, 3 dias, dependendo do meu propósito. Mas o quanto eu posso ser mais produtivo se eu conseguir encurtar essa distância. E como é que eu hoje consigo encurtar essa distância? Citei a União da Vitória, mas pensa em Londrina, pensa em Foz do Iguaçu, Toledo, né, que são ou como eu fazia, Bento Gonçalves, Vitória no Espírito Santo. Quer dizer, são viagens que hoje não é que não sejam mais aceitáveis, mas esta ferramenta, ela me colocou no contato direto, diário. Mas da mesma forma como ela me trouxe esse contato direto, esse contato diário, ela me aproximou de meus clientes, ela muitas vezes me cria dissabores. Porque ele também espera que a resposta seja na mesma velocidade. Nós estamos muito mal acostumados. E aquele tal do Windows, né, da janela, o clique do mouse, ele nos dá uma sensação de que a mudança é só clicar no mouse e a mudança acontece. É só o touch na tela que a mudança acontece. Que a resposta vem. A resposta vem. Não é assim. A sociedade, ela não tem as respostas nessa velocidade.
Se nós pensarmos, e acompanhamos agora, estamos acompanhando todos a construção da ponte de Guaratuba. Que encantamento aquela obra. Quantos anos na construção daquela ponte? De projeto, licenciamento, etc, etc, etc. Tudo, até a ponte estar liberada agora em abril, quanto tempo se levou para construir uma ponte? Quantos planejamentos. Quanto planejamento. Quantos governos nós acompanhamos. Isso. E todos aqueles que não foram aprovados e descartados, nada foi perdido. Nada foi porque perdido. Cada um deles cravou um passo para chegarmos aonde Mas a estamos. sociedade muitas vezes acredita que no touch da tela você muda as coisas. Não muda. Existem processos. Então, quando nós falamos nessas mudanças e quando eu falo, principalmente na tecnologia, a gente tem que trabalhar com um planejamento, a gente tem que trabalhar com uma sequência de informações. Então, as coisas não se dão e as respostas não vêm na velocidade que nós queremos. Tá? Eu digo que às vezes nos causam problemas e vou contar um caso específico. O cliente, eu fornecia a matéria-prima, fornecia um determinado adesivo, cola, e eu estava num atendimento ou num podcast, como estou aqui com vocês. Tá? E quando saí da sala, percebi que tinha uma chamada no meu telefone. Liguei para o cliente disse, não, veja, eu precisava do material com urgência, você não me atendeu, eu comprei do concorrente. Disse, não, mas eu estava num outro atendimento. Ele disse, mas era urgente para mim. Mas eu não sabia. Sim, só que, fazendo outra coisa. Eu estava num outro atendimento. Então, essa resposta, muitas vezes, o cliente quer no tempo dele e você não pode dar no tempo dele. Aí é onde vem a inteligência artificial. Ela pode nos auxiliar na programação. Então, você aprende. Estou entrando numa reunião, uma resposta automática. Olha, dentro de 30 minutos, 40 minutos, 1 hora eu lhe retorno. Quer dizer, você tem que usar estas facilidades para não perder negócios. Interessante. Para ganhar mercado. Até porque o nível de ansiedade e de imediatismo que as tecnologias recentes trouxeram, né? E impõem é elevadíssimo. Como usar a automação, né? Correto. Você explicou aqui no episódio que nós estávamos aqui com a Cauana uma série de facilitações e automações, né? Está tudo muito fácil e eu tenho certeza absoluta, e o Paulo pode contar para nós um pouquinho, como é que o Core tem apoiado, como é que o Conselho tem mostrado para o representante comercial as novas tecnologias, atuado na capacitação e na valorização desses profissionais? Nós temos, vamos lá, nessa questão da capacitação, da valorização, nós estamos firmando alguns acordos de cooperação, mas nós temos alguns limitantes. Tá? Não podemos contratar de forma desmesurada e sem planejamento. Então, nos últimos 2 anos, fizemos alguns ciclos de palestras e orientações. Trouxemos o Walter Longo, tá? em 4 vezes para falar, durante 4 oportunidades, tá? Pelo Paraná, para falar e externar essa questão da tecnologia e como nós poderíamos nos apropriar dessas demandas e respostas. Então, nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance. É importante nós termos o olhar nessa questão. O Conselho pode ajudar? Sempre. O Conselho pode buscar? Pode. Quais são os caminhos? Né? A parceria com as universidades, a parceria com escolas de formação. E aí eu trago para a representação comercial uma característica única enquanto profissional. A representação comercial é a única profissão regulamentada que não exige curso de formação para você ser profissional. Contabilidade, você tem que se formar em contabilidade. Administração, você tem que ser um administrador formado, médico, engenheiro. A representação comercial, você tem a tua especialidade. Você pode ser um agrônomo, você pode ser um veterinário, você pode ser um engenheiro, você pode ser um técnico mecânico. Tá? E você se tornará um bom representante comercial. A diferenciação são as suas habilidades e competências de relacionamento humano, de fechamento de vendas, de executivo comercial, como a gente fala hoje, né? E, Nascimento, você trazendo essa questão do relacionamento, e você falou há pouco aqui da Cauane. Eu estive na NRF agora em janeiro, e
E o que ficou muito claro e muito patente, não só no mercado do varejo, que ela domina com muita qualidade, mas o humano é o novo luxo. Uau! E o que quer dizer o humano é o novo luxo? As nossas relações têm que estar mais próximas. É este olhar meu com vocês, o nosso com a sociedade, é que melhora a nossa relação e que possibilita a construção dessa nova realidade, tá? Em todas as áreas. E na representação comercial não é diferente. Gostei dessa afirmação e vou usar essa afirmação para a gente pedir para você, né? O humano é o novo luxo. A gente está chegando ao final aqui da nossa conversa, do nosso J17 Talks, e eu queria que você, em cima dessa afirmação, fizesse suas considerações finais, né? Falasse aí para onde você mira o core daqui para frente e ressaltasse mais uma vez essa frase aqui que vai ficar emblemática, né? O humano é o novo luxo. E é verdade. Bom, o que nós miramos com o Core? Primeiro, em avaliar e analisar o nosso potencial e as nossas competências enquanto segmento empresarial e profissional. Acordo Mercosul, União Europeia. Mercados emergentes, como o mercado africano, o mercado asiático, o mercado indiano, que estão se oferecendo para nós. Nós temos que estar prontos para uma representação comercial que ela não é mais só local. Ela é internacional. Então, e é uma via de mão dupla. São produtos que estão chegando e são produtos que estão saindo. E nós temos que estar preparados para esse atendimento. Então, quando nós falamos em Core, quando nós falamos em Conselho Federal, nós temos provocado muito essa relação. Eu costumo, e se me permite mais 2 minutos de conversa, eu costumo falar sobre a América Latina e usando também uma metáfora que quando falamos em mercados pujantes como Europa, Ásia, etc., nós muitas vezes nos esquecemos da América Latina. E esta semana, conversando com o embaixador da Argentina, eu comentava que eu vejo muito bem essa nossa relação como 2 irmãos siameses, e talvez porque eu tenha vindo da área da educação especial, tenha tido um filho e tenho um filho, né, com características específicas, presidi a Associação do Deficiente Motor. Eu vejo como 2 irmãos siameses grudados pelas costas. Um lusófono, que fala português, e um hispano-falante. Um voltado para o Atlântico, um voltado para o Pacífico. E eles, quando falam sobre o nascer do sol, este que é lusófono diz assim, o sol nasce no mar. O outro diz, não, o sol se põe no mar, ele nasce nas montanhas. Porque ele não enxerga o mar no nascer do sol. E eles estão há 500 anos discutindo isto. 500 anos discutindo se o sol nasce no mar ou se o sol se põe no mar. E nós precisamos fazer esta cirurgia desses siameses, desses irmãos que estão grudados pelas costas, e permitir a eles se olharem nos olhos, criar empatia e conversarem como irmãos de fato para conquistar o mundo. E se nós pensarmos assim e nos adaptarmos as conversas para os latinos, os hispanofalantes, oferecer a eles um português coloquial e não um português de proficiência. E se eles oferecerem a nós um espanhol coloquial para conversarmos, para irmos irmos nos nossos determinados locais, nós vamos crescer juntos. Uau. E nós vamos ganhar o mundo. E isso é muito fácil. Basta querer fazer. Há algumas integrações que saíram do papel, mas poucas delas. Mas nós sabemos que isso, para uma economia com potencial que nós poderíamos ter na América do Sul e na América Latina, transformaria essa região indiscutivelmente, colocando China e outros BRICS aí com olhos muito atentos. Nascimento, que conversa espetacular. Sensacional, né? Nós aqui no J17 Talks trazemos histórias de empreendedorismo e gestão, porque você que está assistindo aí, que é nosso parceiro, ou tem interesse em ser o nosso parceiro, acima de tudo, é empreendedor e é gestor. Então, tudo que você ouve aqui, com certeza absoluta, você pode aplicar no seu negócio, porque o resultado
Ele vem. Garantido. Está garantido. Olha, Paulo, obrigado por estar aqui conosco, compartilhar suas informações, conhecimentos. Zé, obrigado também aqui pela companhia. Você que está aí conosco, um grande abraço e até o próximo J17 Talks.